direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis aqui. Jesus, eis aqui. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que eu estou muito feliz em mais uma vez estar aqui na presença do Senhor, podendo ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de te fazer uma pergunta que é o que vai nortear a palavra de hoje. A pergunta é: com o que você está gastando o seu tempo? De que forma você está gastando o seu tempo neste momento? E aí, ao longo dessa mensagem, nós vamos fazer a reflexão de que forma que nós estamos gastando o nosso tempo, com o que nós estamos produzindo, o que nós estamos procurando, como isso está sendo feito neste momento. Amém? Na Bíblia fala em Mateus, capítulo 5, no versículo 25 a 29, depois 41 e 42, acompanhe comigo essa leitura. No versículo 25 diz: Então, certa mulher que havia há 12 anos um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo já curado daquele mal. No versículo 41 e 42 diz o seguinte: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Que você possa baixar a sua cabeça nesse momento onde você estiver e vamos fazer uma breve oração. Senhor, que a tua palavra, ó Deus, que me fora revelada há algum tempo, que já gerava em meu coração, Senhor, ser falado sobre esse assunto neste tempo, ó Deus. Venha de encontro à necessidade, venha de encontro, Pai amado, ao clamor da tua igreja, a todos aqueles que acessarão esse vídeo
e terão, Senhor amado, a oportunidade de serem ministrados pela Tua palavra. Pai, que possamos entender com que nós estamos gastando o nosso tempo, que possamos entender, Pai amado, qual é o propósito de tudo isso que nós estamos vivenciando neste exato momento, ó Deus. E que a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu amor, as Tuas misericórdias, ó Pai amado, possam se renovar sobre as nossas vidas dia após dia. Fala com o Teu povo, ministra agora sobre os lares aqui representados, ó Deus. E que o Senhor possa me usar, Senhor amado, verdadeiramente conforme a Tua vontade, tão somente, ó Deus. Assim eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, aqui em Marcos capítulo 5, a gente conversa sobre duas palavras, duas histórias muito conhecidas da maioria de todos nós. Aqui se fala sobre a mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E o que eu gostaria que você identificasse são as figuras as quais o Senhor ministrou no meu coração nesse dia. Essa mulher de fluxo de sangue, ela sofria de uma enfermidade que eu acredito ser horrível. E na Bíblia relata que ela já havia gastado todo o tempo, todo o dinheiro, todas as esperanças. Grosso modo, a maneira que nós gostamos de dizer gastamos todas as nossas fichas em médicos, em possibilidades para que ela fosse curada. No entanto, há 12 anos ela vinha sofrendo dessa enfermidade. E aí ela ouviu dizer que Jesus iria passar no lugar onde ela estava. E aí foi o momento em que deu aquele start, aquele clique na cabeça dela, em que ela entendeu que se tão somente ela tocasse na orla, se ela simplesmente se aproximasse de Jesus, ela poderia ser curada. Amém? Todos nós conhecemos o desenrolar dessa história, em que ela vai em meio à multidão, e eu acredito que isso foi uma situação extremamente incômoda, porque imagina, uma mulher de um fluxo de sangue há 12 anos já deveria no mínimo estar anêmica, com fraqueza, com muitas dores, né, e várias outras restrições para adentrar uma multidão. E quando a gente fala de multidão, não é uma multidão como a gente vê essas passeatas, essas manifestações que a gente vê hoje em dia. Tudo que se fala acerca de Jesus passando era um volume de pessoas muito grande. E um volume de pessoas que queriam todas estar ali muito próximas a Jesus. Então, para você conseguir chegar e tocá-lo, seria muito difícil. Mas a história conta que ela chegou, que ela tocou, que saiu virtude do mestre e assim ela foi curada. Ponto. Todos conhecemos a história. Um pouco mais à frente é contado a história de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, ou seja, um chefe da sinagoga era um cargo importante. E ele tinha uma filha que estava dada como morta em sua casa. E ele era um ancião, né? Ele que mantinha a ordem ali. Quando a gente fala sobre sinagoga, a gente entende que é uma assembleia, um lugar onde eram feitas reuniões e leituras, e assim ele, como chefe da sinagoga, é como se fosse um ancião dando um estudo ali naquele ambiente. Ou seja, não era uma figura qualquer, era alguém de um cargo importante, era uma figura no mínimo conhecida, né? Então, embora a Bíblia relate sobre Jairo exclusivamente neste capítulo, né, nessa história, ele consideravelmente era uma pessoa importante. E ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade e que estava sendo dada como morta. E assim, da mesma maneira como aquela mulher que teve a ideia, que teve esse start de procurar Jesus para que ele fosse a solução da vida dela naquele momento, Jairo, igualmente, teve o mesmo intuito, ou seja, ele também foi até Jesus. Mas, e a gente conhece também a história, né? Que Jesus vai até a casa de Jairo,
né, que coloca a mão sobre a menina e diz Talita cumi, e aí a menina se levanta e todos ficam espantados e tudo mais. Então, são dois milagres compostos numa mesma palavra. Mas o que tudo isso tem a ver com o tempo que eu perguntei no início? Aqui a gente fala sobre 12 anos. Se você reparar, a mulher do fluxo de sangue havia 12 anos que ela tinha este problema, essa enfermidade. São 12 anos em que ela viveu essa situação, viveu esta realidade, lutou e gastou todas as possibilidades dela a fim de ser curada durante 12 anos. Do outro lado, existe uma criança que viveu 12 anos, mas que viveu 12 anos plenamente, satisfatoriamente bem. Ela tinha 12 anos. Os mesmos 12 anos em que aquela mulher do fluxo de sangue sofria, essa criança vivia normalmente. Porém, 12 anos, da mesma forma, ela tinha essa criança. O mesmo tempo de sofrimento de uma era a idade correspondente à outra. E aí eu te pergunto, onde você está neste tempo, nessa situação? Você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, esgotando todas as suas possibilidades, procurando a solução de um problema que você tem há muito tempo? Ou você está vivendo a sua vida tranquilamente e, havendo a necessidade, você busca a resposta do seu problema? E vamos ao paralelo mais importante dessa palavra, que é: essa mulher gastou 12 anos da vida dela à procura de uma solução que era Jesus. Jairo não precisou pensar em outra coisa. Ele era um cara importante, ele era um cara de posses, ele era um cara com certeza influente. Mas mesmo assim, ele reconheceu de imediato que ele precisava de Jesus. Então, em qual momento da sua vida você está? Em qual momento nós estamos? Gastando todas as possibilidades ou reconhecendo de imediato a necessidade de ter Jesus nas nossas vidas? Seja para curar, seja para libertar, seja para renovar, seja para avivar. Não importa qual seja o propósito, mas reconhecendo de imediato ou depois de um longo prazo que a solução é Jesus. E aí, o que eu acho engraçado nessa história é que, assim, ambos necessitavam de Jesus. Ambos acessaram Jesus e ambos receberam a cura de Jesus. Perdão, o teclado tá ligado. Ambos necessitavam, ambos acessaram, ambos receberam. Porque para Deus, na verdade, não importa o tempo de espera, não importa o tempo que você gasta, mas sim importa para Ele o momento que você reconhece a necessidade dele na sua vida. Só que se serve para um conselho, seria muito mais fácil, seria muito mais objetivo e seria muito mais prazeroso se não precisássemos passar pelo sofrimento de 12 anos até chegarmos aonde Deus quer. E sim reconhecer de imediato que nós só temos o que temos, somos o que somos e seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos se estivermos na presença do Senhor. E em meio a tudo isso, eu parei para pensar exatamente o momento em que nós estamos vivendo. E aí pare e pense comigo. Se você fosse médico, se você fosse um médico que em meio a essa pandemia você estivesse trabalhando, ok? E aí você estivesse lá no seu plantão e chegasse um paciente que sofre de um problema respiratório crônico há anos. E ele está sofrendo de uma bronquite, de um pneumotórax, não sei, porque não compete a minha área. Mas ele está sofrendo de algo e ele precisa imediatamente que você tome um posicionamento de colocá-lo num respirador, o que quer que seja. Mas ele já sofre dessa doença crônica há muitos e muitos anos. É um episódio que se repete. Em contrapartida, nesse mesmo plantão, aparece uma pessoa, uma criança, um idoso, não importa, que está acometido
pelo Covid-19, que é o que nós estamos enfrentando exatamente nesse momento. E que nós sabemos que, inclusive, traz um problema, um prejuízo ao sistema respiratório. E, igualmente, essa pessoa precisa de um respirador. Nós temos duas situações que necessitam da mesma intervenção, uma que foi desencadeada através de algo que está acontecendo exatamente agora, que é o Covid, e outra que já sofre de uma doença crônica de anos, tratável ou não. Porém, ambos precisam do mesmo solucionamento, precisam da mesma atenção, precisam do mesmo amor, precisa da mesma ética profissional de um médico para lidar com um e com o outro. Embora a sociedade nesse momento esteja vivendo o caos, do ponto do médico olhar e decidir se este ou este vive, porque não temos aparelhos para todos, nós temos a graça de Deus olhar para nós e falar assim: você e você são iguais para mim. Nós precisamos entender que no trato espiritual existe respirador para todo mundo. Existe um médico, Jeová Rafá, o Deus da cura, que está disposto e disponível e acessível a todos 24 horas. O mais interessante disso é que você, por mais que você possa ter sofrido durante anos da sua vida, durante muito tempo, e você demorou muito tempo para tomar esse posicionamento, ele está pegando você pela mão e cuidando de você neste exato momento. E você que talvez viveu a sua vida completamente despreocupada, só que nesse momento você se encontrou com ele na mesma intensidade que o outro necessitou, ele também está te abraçando da mesma forma neste momento. O que é mais extraordinário de Deus é que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem todo o poder para reverter toda e qualquer situação, seja ela vivida por 12 anos ou seja ela cometida nesse exato momento. Ele é onisciente o suficiente e poderosamente para saber o que você passou por 12 anos ou o que você está passando exatamente neste momento. E ele é onipresente o tempo todo, mesmo que você não tenha visto ele pelos 12 anos que você sofreu, ou por este exato momento que você está passando. Então eu quero resumir porque é algo muito simples, é algo que o Senhor colocou no meu coração de uma maneira muito tranquila. Por mais que a gente possa passar por uma situação durante anos, como essa mulher do fluxo de sangue, e a gente reconhece só depois de tanto tempo a necessidade de estar na presença do Senhor, para ele não há diferença. Sabe aquela história do novo convertido? O novo convertido? Não existe novo convertido, gente. Novo convertido nós deveríamos ser todos os dias, porque nós deveríamos ser uma nova criatura, convertida todos os dias, e santificada todos os dias, e modificada todos os dias pelo Senhor. Se nós vivêssemos como os novos convertidos, nós viveríamos o primeiro amor todos os dias. E aí o Senhor, Ele sim age e Ele entende isso de uma maneira sobrenatural. Porque para Ele não existe o velho e o novo. Para Ele não existe o passado, o presente, o futuro. Para Ele existe esse tempo e esse tempo é agora e Ele está fazendo. Então, nesse momento eu gostaria de profetizar sobre a sua vida. Profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre o seu trabalho, profetizar por todas as situações as quais você tem passado, sejam por longos e longos tempos ou por tempos atuais. Às vezes você está acometido por um desemprego por anos. Eu vejo os jornais, existem pessoas que falam que estão há não sei quantos anos desempregadas. E existem pessoas que ficaram desempregadas exatamente neste momento, por causa da crise. Existem pessoas que tiveram uma saúde de ferro por anos e neste momento estão acometidas, por exemplo, por esse vírus. E existem outras que estão em tratamento de câncer, de várias outras
outras doenças ou outros problemas por anos. E o mesmo Deus de paz, de amor e de graça é o que tem coberto aquele que está há tanto tempo desempregado e aquele que está agora. Aquele que está há tanto tempo lutando contra uma doença e aquele que está doente agora. Então, neste momento, eu gostaria de dizer para que você parasse um pouco e percebesse com o que você está gastando o seu tempo. Se você está gastando o seu tempo procurando soluções para o seu presente ou para o seu futuro, porque você está baseado nas coisas deste mundo, então pare exatamente o que você está fazendo e ouça a voz do Espírito Santo que diz para você que você não deve se preocupar nem com o que comer, nem com o que vestir. A Bíblia fala para você olhar os lírios no campo, prontos para a colheita. A Bíblia menciona sobre o alimentar as aves e os animais, como que tudo isso na natureza é feito de uma maneira tão perfeita, de se nascer, de se colher, de se produzir, e como isso não seria perfeito nas nossas vidas, sendo que nós somos uma extensão de Cristo. Nós somos uma extensão de Cristo, porque diz que Deus, quando formou o homem do barro, ali é uma junção do que ele é com um propósito daquilo que ele estava criando. E se a mulher foi uma extensão do homem, o Senhor estava o tempo todo nessa criação. E se somos extensão de Deus, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Gente, a gente precisa parar um pouco, a gente precisa se posicionar e gastar o nosso tempo não com os jornais, não com o compartilhamento de informações políticas ou quaisquer outros tipos de informações. Nós precisamos gastar o nosso tempo investindo no reino, tão somente investindo no reino. A Bíblia fala para buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio exatamente nisso. Eu sou uma pessoa que é movida por desespero, por pânico, por medo. Mas desde quando começou essa questão dessa pandemia, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, extraordinário em tudo que Ele faz, que eu estava em meio a um jejum de 40 dias quando começou o assunto. E nesse meu jejum de 40 dias, eu estava reclusa de redes sociais, de WhatsApp e tudo mais. Então, quando tudo explodiu e estava sendo veiculado por todo mundo e assustando todo mundo, eu estava segura nos braços do Senhor, porque Ele, por me conhecer, tocou no meu coração muito tempo antes. Então, é isso que eu quero dizer para você. Gaste o seu tempo com as coisas de Deus. Gaste o seu tempo estudando a palavra, fazendo devocionais, ouvindo louvores, ouvindo pregações, aprendendo um instrumento, aprendendo mais do Senhor. Gaste o seu tempo em oração, gaste o seu tempo em conversas que edificam. Gaste o seu tempo com Deus, porque quando você gastar o seu tempo com Deus, é certeza de ganho no reino. E este louvor, eu me rendo aos teus pés, é justamente para mostrar a Ele que a Ele nós vamos clamar, porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Ele é a direção e tudo pode passar como está passando. O amor dEle jamais passará, jamais nos deixará. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Eu espero que eu tenha conseguido ministrar da maneira que eu fui ministrada com essa palavra. E eu gostaria de dizer a você, gaste tempo com Deus. Fique com Deus, uma ótima semana para você e tenha certeza de que um tempo investido no reino é um tempo de bênçãos dobradas na sua vida. Eu me lanço
com a paz do Senhor e uma ótima semana para você. Amém.